programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Hoje vamos fazer uma retrospectiva dos principais momentos da Conferência Estadual de Educação. Educadores e estudantes sentaram juntos para debater sobre educação libertadora. Acompanhe agora os principais momentos desse encontro. Educação em Debate. O Sindiúti promoveu de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2016 a 8ª Conferência Estadual de Educação em Belo Horizonte, evento que contou com a participação de 2.500 inscritos e debateu a temática Educação e Resistência por uma Educação Libertadora. Nesta conferência, o sindicato fez uma homenagem ao mestre Paulo Freire, cuja vida é fonte importante de concepção de uma educação libertadora e uma referência no mundo inteiro. Paulo Freire nos ensina que nós não devemos desistir das nossas lutas, não desistir de sermos educadores e colocarmos em prática tudo aquilo que vai de encontro à formação dos nossos jovens, da formação da juventude consciente, da formação de todos aqueles que vão construir o futuro do nosso país. Então nós temos toda uma filosofia, nós temos todo um estudo do Paulo Freire que ele é capaz de nos ensinar e é atualíssimo, né? Todos os debates que ele faz é muito atual e nós só temos que aprender, assimilar e colocar em prática, porque na educação ela tem que ter uma continuidade, ela depende de planejamento e ela depende de investimento, né? Como disse Paulo Freire, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Eu acho que esse ensinamento é que está colocado, é isso que nós temos que fazer e é por isso que nós abraçamos a educação pública de qualidade, gratuita para todos e todas. Ao propor a temática Educação e Resistência por uma Educação Libertadora, o Sindiúti chamou para si o debate sobre o momento em que o país vive e a onda de ataques à educação pública e à classe trabalhadora. Assuntos abordados pelo professor Miguel Arroio na conferência, logo na abertura do encontro. Eu queria lembrar que o Sindiúti nasceu em reação à ditadura. E agora que estamos em tempos de nova ditadura, de novo golpe, o Sindiúti terá que estar tentando reagir, se contrapor a esse golpe. Como? O tema que vocês colocaram me parece da maior importância. Miguel Arroio destacou ainda a importância do trabalho desenvolvido pelo Sindiúti na formação de educadores sujeitos de direitos. O Sindiúti sempre trabalhou por uma educação libertadora, por libertar os próprios profissionais da educação para que eles fossem sujeitos de direitos. O Sindiúti educou a classe trabalhadora, os profissionais da educação, para que se entendessem sujeitos de direitos. Para mim essa foi a maior libertação. Não ser simplesmente bem mandados do político, do vereador, nem sequer do prefeito ou do MEC. Os movimentos docentes, aqui e em todo o Brasil, foi o grande educador, primeiro, insisto, para a libertação dos próprios educadores. Hoje, os educadores têm uma consciência de que se não se libertar a infância, a adolescência popular, se não se libertar o povo, eles também não se libertam. É muito interessante ver como cada vez mais o movimento docente, os profissionais da educação, entendem que a sua libertação está condicionada à libertação dos educandos pobres, negros, das escolas públicas, da EJA, que chegam hoje.
nunca tinham chegado. Agora chegam. Mas em que tempo estamos e o que é preciso fazer para fortalecer a luta? Veja, foi aprovada a PEC que restringe os gastos públicos. Não restringe os gastos para empresários, para o capital financeiro. Restringe os gastos públicos. Ou seja, estamos em tempos de restrição dos direitos mais básicos do ser humano. Direito à educação, direito à saúde, direito à terra, direito à renda, direito ao lugar, direito a identidades. E agora? Eu acho que agora o Sindiúti tem que reinventar novas formas de resistência e de libertação. Por quê? Porque os próprios movimentos sociais estão hoje reinventando formas de luta, formas de libertação. Então só cabe ao movimento docente seguir esses caminhos, seguir essas libertações, seguir essas resistências. Outro conferencista renomado da 8ª Conferência foi o teólogo Leonardo Boff, que falou aos presentes sobre a importância de se alimentar a esperança, mesmo diante de cenários tão difíceis e adversos como vivemos agora. Talvez a virtude mais urgente hoje, mais do que a virtude, o próprio princípio esperança, é que é exigida face à crise nacional e à crise internacional. Dizem que nós vivemos tempos pós-utópicos. Significa tempos onde a esperança já não anima as pessoas e não abre um horizonte para o futuro. Nós somos contra. Porque o que eu quero anunciar não é otimismo, é esperança de que há virtualidades dentro da pessoa humana, dentro da sociedade, dentro do universo, se quiserem. Virtualidades que não foram ainda ativadas e que nós podemos arrancá-las e transformar num projeto novo de educação, de história. E exatamente esse foi o sonho da última fase de Paulo Freire. Colocar a esperança como um eixo básico, porque se nós não tivermos esperança nos nossos estudantes, nas pessoas que estão aprendendo, nós fechamos o mundo para o futuro e os condenamos a sofrer no presente. Então a esperança é fundamental, é ela que nos permite sonhos, utopias, nos permite andar, e talvez não tenhamos as grandes utopias, mas aquelas utopias pequenas que significam uma melhoria do mundo, das relações, o crescimento lento, como todos os seres vivos crescem lentamente, mas de forma segura e constante. Então essa esperança nós devemos suscitar, porque ela está fraca, fortalecê-la e colocá-la como eixo fundador, estruturador da educação daqui para frente. A educação, segundo o teólogo, é o caminho. E ele criticou a tentativa de embrutecimento do ser humano ao não se investir o que é preciso neste segmento. Eu creio que está havendo um crime contra a humanidade, porque estão destruindo os processos de educação para embrutecer o espírito humano e fazê-lo mais adequado ao processo mundial de acumulação, de superexploração, de superacumulação de bens e serviços, e por isso é importante que não haja oposições, que não haja pensamento alternativo. É o império da Tina. There is no alternative, não há alternativa. E nós dizemos Tina, there is a new alternative. Tina, há uma nova alternativa. Então hoje eu considero a educação a coisa mais importante, porque é onde nós podemos nos dar conta do curso da história, cada vez mais violento, cada vez mais antivida, cada vez mais destruidores das bases que sustentam o futuro. E a educação se dá conta disso e procura elaborar alternativas que deem esperança aos seres humanos, para nós e para as futuras gerações.
Outra esperança de transformação são os jovens. Eles serão os protagonistas de um novo tempo. Eu acho que os jovens é o novo sujeito histórico que está colocando em xeque o sistema. Está enfrentando os governos corruptos, ilegítimos, e com inteligência, com projetos alternativos, cobrando uma educação de qualidade, querendo transformações que possam garantir para eles um futuro que tenha esperança, que dê sentido à vida deles. Então eu tenho a impressão que são esses jovens que vão derrubar o Temer, que vão inaugurar um outro tipo de democracia no Brasil inteiro, porque os que estão lá em cima repetem sempre mais do mesmo. Eles querem salvar a própria pele porque 90% são corruptos, ladrões de beira de estrada, não representam o povo, mas representam os interesses pessoais ou dos grupos que os elegeram. Então deles não podemos esperar nada. Agora dos jovens não. Eles são portadores de esperança, de iniciativa, de coragem. Então eu acho que eles são sujeitos históricos novos que nós não esperávamos que tivessem tanta atuação. E na medida que gente se incorpore a eles, gente da base de outros grupos sociais populares e também grupos de partidos que têm vinculação com o povo, que se cria uma força histórica forte, daí poderá nascer uma outra imagem do Brasil, um outro tipo de sociedade que tem um mínimo de dignidade, de justiça, onde o fosso entre ricos e pobres não seja tão vergonhoso, e eles projetando um Brasil que recupera o seu glamour, a sua beleza, o seu sentido de humor e de festa, que é típico da cultura brasileira. As mulheres foram presença massiva no encontro e, com sua força, sabedoria e coragem, mostraram que estão na luta por uma educação libertadora. Esse é um momento muito sensível da sociedade brasileira, porque nós estamos vivendo um golpe que não é só parlamentar. Eu tenho repetido em vários momentos que é um golpe também midiático, jurídico, conservador, de raça, de gênero e com uma orientação heteronormativa. E a categoria dos educadores e das educadoras, a nossa ação como professores e professoras, ela é muito importante nesse momento para esclarecer a sociedade brasileira, para que a gente continue nas nossas lutas emancipatórias e, principalmente, o tema da minha fala hoje, relembrar e reafirmar a importância das mulheres na educação, o protagonismo das mulheres na educação e o protagonismo, inclusive, das mulheres nos lugares de poder, como foi o caso da nossa presidenta Dilma, que continua sendo a nossa presidenta, que teve o seu poder usurpado por um governo golpista e machista. E na sociedade brasileira agora nós estamos num momento de retomada da democracia, de luta contra essa ruptura democrática. E se nós fazemos isso na nossa luta política, em sala de aula, no cotidiano das escolas, também a nossa postura como educadores e educadoras deve ser uma postura emancipatória. Em relação ao currículo, em relação às relações pessoais, na atuação política, como por exemplo nos sindicatos. Então, assim como na sociedade nós repudiamos toda forma de violência contra a mulher, toda forma de discriminação, de racismo, da mesma maneira nós temos que ter essa postura política e pedagógica em sala de aula. E os estudantes, eles têm nos mostrado muito com as ocupações das escolas, os temas que eles querem aprender, as discussões que eles têm feito, e discussões sobre raça, sobre gênero, diversidade sexual, democracia, tem sido mote de várias dessas ocupações. Então, acho que o próprio currículo da escola pública brasileira hoje, ele está sendo transformado por essa juventude e por esse momento que a sociedade brasileira passa e que a educação é primordial para que a gente mantenha as lutas emancipatórias. Eu gostaria só de uma fala sua em relação ao que você viu nessa conferência, né? Um público diverso, agora não só educadores e educadoras, mas também movimentos sociais, populares, estudantes. Acho que a própria conferência, o congresso, ele tem mostrado que nós estamos começando a criar outras estratégias políticas nessas lutas
pela democracia, pela emancipação social. Uma delas é isso, é construirmos mais alianças e articulação entre nós. Então aqui nós temos educadores, né, da educação básica, temos professores da universidade, temos estudantes de ocupação, movimentos sociais, comunidade. Ou seja, se nós vamos discutir a educação, essa discussão não tem que ser feita só com os educadores e educadoras. Essa discussão tem que ser feita com a sociedade. E práticas como essa que nós vimos aqui já são rupturas de ações que antes nós não tínhamos alertado para o potencial que a diversidade traz na luta pela construção e pela consolidação da democracia, na luta contra a violência, na luta por um espaço social e educativo em que todos podem ser o que são e ser respeitados do jeito que se é. Mulheres em Marcha. A consultora Aparecida Gonçalves, durante a 8ª Conferência Estadual de Educação em Belo Horizonte, fez diversos alertas, entre eles a violência contra a mulher. Sim, as mulheres têm lutado faz décadas, né, pela questão contra o enfrentamento à violência contra a mulher, pelo seu empoderamento, para estar no mercado de trabalho, para ter acesso à educação. Mas, na verdade, hoje a gente é importante entender que foi na década de 80 e 70, né, com a morte da Ângela Diniz, o Doca Street, foi que nós começamos a primeira grande marcha das mulheres nas últimas décadas sobre quem ama não mata, né? E a partir daí nós tivemos a criação das delegacias especializadas, uma série de políticas. E agora, por último, é as mulheres de novo que estão indo para a rua. São as mulheres de novo que foram contra a Lei 5.069 do senhor Eduardo Cunha, né, que proíbe o atendimento às mulheres vítimas de estupros nos serviços públicos. E é importante salientar que são mais de 500 mil estupros no nosso país, né, segundo os dados do IPEA. Desses 500 mil estupros, apenas 50 mil, quer dizer, 10% é que procura a segurança pública para denunciar a questão do estupro. Então são dados importantes para que a gente possa começar a pensar. O Brasil é o 5º no ranking de assassinatos de mulheres. Morrem 13 mulheres por dia, efetivamente, no nosso país. Nós matamos mais que os países em guerra. Então, as mulheres estão marchando para viver, né? Nós tivemos agora, no mês passado, a grande marcha das mulheres da Argentina, do Brasil, da Colômbia, que fizeram greve por nenhuma a menos. Então, nós estamos começando a lutar por nenhuma a menos. E as mulheres estão na luta pela democracia. Você não tem democracia se você tem violência, se você tem feminicídio, se você tem estupro. O conceito de gênero não pode ser confundido com ideologia. E para que isso aconteça, é preciso, segundo a consultora Aparecida Gonçalves, repensar os papéis de homens e mulheres na sociedade. Na verdade, o que nós temos no Brasil é uma deturpação do conceito de gênero. O conceito de gênero, ele é trabalhado em cima de uma perspectiva das lutas das mulheres, é importante dizer, dos séculos de luta das mulheres, construído pelas feministas, pelo movimento de mulheres e pela academia. Então, ele é um conceito que ele é estudado, aprofundado, pesquisado. E ele não é uma ideologia. Ideologia é outra coisa. Ideologia é um pragmatismo, é o que tem acontecido em muitos lugares. Mas no nosso caso, não é ideologia. No nosso caso, é um conceito, onde esse conceito discute o papel de homens e mulheres. De que forma os homens são criados para a sociedade, de que forma as mulheres são criadas. E as mulheres são criadas para submissão, as mulheres são criadas para ficar dentro de casa, as mulheres são criadas para serem cuidadoras, enquanto os homens são educados para assumirem o poder, eles são educados para estarem na rua, para baterem, para matarem. Então, efetivamente, são esses conceitos que o conceito de gênero vai trazer. Ele vai repensar o papel de homens e de mulheres na sociedade. É só isso que ele vai fazer. Agora, a má-fé das pessoas tem usado isso que é uma ideologia de gênero. Não, não é uma ideologia de gênero. É um conceito onde se discute uma humanidade diferenciada para homens e mulheres. Por isso que essa conferência tem esse caráter também de discutir a resistência, e dessa conferência nós teremos uma carta de posicionamento de todos os movimentos aqui presentes, para que nós possamos constituir uma frente mineira em defesa da educação pública e possamos, com isso, impedir que esses ataques se concretizem e também dialogar com a população sobre a importância da escola pública continuar sendo pública.
Participaram também de maneira efetiva e alegre desta conferência os estudantes, que também deram tom nos debates e fizeram relatos das ocupações. Quando nós juntamos com o sindicato, foi mais gratificante ainda, pois nós sabemos que o nosso movimento criou força e criou seriedade, que o meu movimento, igual estavam falando, que eram alunos alienados por professores e alunos que só estavam querendo ficar sem aula. Muito pelo contrário, nós mostramos que somos a diferença para o Minário e para o Vale. Lucas Lima, me conta o que você aprendeu durante a ocupação, o que essa ocupação está trazendo para a sua vida? Essa ocupação para mim foi um grande aprendizado, pois eu aprendi a respeitar o meu próximo, pois, tipo assim, trazendo aquelas pessoas que estavam assim, não sabiam o que era a PEC, não sabiam praticamente nada, nem o que estava acontecendo. Nós conseguimos trazer elas de volta para a gente. Foi uma experiência incrível. A gente pôde ver que os alunos, quando se unem todos, realmente fazem a diferença. Todo mundo abraçou a causa. Foi uma experiência realmente enriquecedora. Essa é uma conferência que não tem só os trabalhadores em educação. Nós abrimos, então nós temos uma juventude da educação básica e das universidades, de escolas ocupadas, de movimento estudantil organizado de todas as regiões de Minas Gerais, para que juntos nós pudéssemos pensar a educação. Então essa conferência tem sido um lugar de fala e de escuta dos trabalhadores e da juventude que está dentro da escola. A gente acha que esse é o caminho para que nós possamos construir uma educação que nós queremos e resistir aos ataques. Lamentavelmente, se nós analisarmos o plano federal, o governo Michel Temer faz o inverso, né? Ele ignora o movimento da juventude, trata a juventude de forma a criminalizá-la, como as cenas que nós vimos no último dia 29 de novembro, onde a juventude que foi lá se manifestar foi recebida com forte aparato repressivo, e é uma lição ruim que o governo federal dá à sociedade, que a juventude tem que ser tratada com bala, com gás lacrimogênio, e nós achamos o inverso. Uma sociedade só se desenvolve quando investe na educação, quando respeita a diversidade e quando escuta a juventude. A conferência foi encerrada com um grande ato público no centro da capital e com a leitura da Carta de Minas, em que os trabalhadores e trabalhadoras em educação e os movimentos sociais reafirmaram o compromisso com uma educação libertadora. Mas no encontro também não faltou a irreverência da música que contesta os mandos e os desmandos daqueles que oprimem, e o recado veio na voz do cantor e compositor Tico Santa Cruz. Se lembra quando a gente chegou de acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, e agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Obrigado. Momento CUT Minas. CUT Minas na luta por uma educação libertadora. Bem a lá, Paulo Freire. Vai ser através da educação, da pedagogia, da gente estar conseguindo formar o nosso povo e informar do que está acontecendo, e vai ser através da nossa resistência que a gente vai conseguir mudar esse quadro. Não achem a direita, não achem Michel Temer, não achem senadores, que já está dado a questão da PEC. Ainda não acabou o processo. A gente ainda não desistiu de derrubar essa PEC. Então a nossa resistência vai continuar nesse sentido. E a gente já tem vários modelos de resistência com muitos colegas nossos, e vocês educadores e educadoras deram esse exemplo para a gente. Em 2011 todos diziam que não tinha jeito aquela greve de vocês, que o governo ia vencer. O governo estava de forma tão agressiva para cima de vocês que ia vencer.
A gente montou um coletivo de resistência para ajudá-los. Vocês nos deram um exemplo naquele momento, que resistir era necessário, era preciso, e a gente resistiu em 2011. E de 2011 para cá, de forma mais efetiva, a gente não saiu das ruas. E a gente precisa que essa onda de resistência vá para todo o Brasil. E aí, os educadores e educadoras conseguem fazer isso muito bem. Vocês têm toda uma dinâmica, toda uma pedagogia para conseguir fazer isso. Que a gente consiga ganhar corações e mentes no Brasil, que a gente consiga mudar o quadro que está aí colocado. E que a gente tenha como modelo de educação Paulo Freire, e não hoje o modelo que está tentando ser imposto, de uma reforma da educação que a gente sabe que não vai funcionar, de uma PEC que está vindo, que a gente sabe que vai ser um desastre, e não tem exemplo no mundo do que eles estão tentando fazer no Brasil. Vai acabar com a esperança da nossa juventude de ter dias melhores, que a gente, num pequeno espaço, conseguiu ter essa esperança. Momento CNTE. De Brasília, a CNTE traz uma abordagem do Dia Nacional de Lutas. Cerca de 3.000 trabalhadores de todo o país estiveram reunidos numa grande mobilização na Esplanada dos Ministérios em Brasília, com paralisações simultâneas em todos os estados. Organizado pela CNTE e pela CUT, o evento foi marcado por discursos em defesa da democracia e contra os ataques aos direitos sociais, trabalhistas e aos serviços públicos. Hoje é um dia de mobilização nacional com esse ato aqui em Brasília contra o desmonte do Estado brasileiro que está sendo promovido pelo governo desse impostor Michel Temer. A luta na paralisação de hoje é contra o desmonte do Estado brasileiro. O governo golpista está mudando a Constituição Federal e atingindo diretamente os direitos dos trabalhadores e da sociedade como um todo. A mudança que querem fazer na Constituição deixa de fazer investimentos nas políticas sociais durante 20 anos. É impossível nós assistirmos pela TV esse Congresso Nacional retirando direitos da classe trabalhadora. Por isso, nós estamos aqui. Em Minas Gerais, a rede estadual está paralisada, como esse Dia Nacional, de paralisação dos serviços públicos, e viemos para cá com mais de 35 caravanas de todas as regiões do estado para cumprir essa tarefa. Aos 50 anos, eu entrei na faculdade de fazer pedagogia através do governo Lula, que criou o FIES, e vários outros programas que ele fez na educação, e eu me formei aos 54. Me sinto uma pessoa realizada, não me sinto mais excluída, porque eu tive um governo que não abandonou os pobres, mas que acolheu todos os pobres, inclusive na educação. Nós estamos aqui resistindo à PEC 241, a reforma do ensino médio. Hoje, em Uberlândia, muitos estudantes estarão destinando à Câmara Municipal em protesto específico contra a reforma do ensino médio. Então, acho que é um momento de resistência, por isso nós estamos aqui. Nós vamos ter congelamento de salários, mas não haverá, por exemplo, congelamento de preços, o que é um absurdo. Então, quem é que vai tocar? Saúde, educação e as políticas públicas. O ato é uma das ações de mobilização dos trabalhadores pela manutenção dos direitos conquistados pela categoria e ainda em defesa de uma educação pública gratuita e de qualidade. Como parte da manifestação, os trabalhadores se deslocaram para o Congresso Nacional para participarem de um ato na Câmara dos Deputados. Neste auditório Nereu Ramos, nesse momento, estão reunidas em torno de 400 pessoas de trabalhadores de educação com um ato político dos parlamentares contra a PEC 241. Foi os partidos de esquerda, PT, PCdoB, PDT e PSOL, que organizaram este ato para que os deputados parlamentares assumam o compromisso de votar contra a PEC 241, que na verdade é uma proposta de emenda constitucional que vem destruir ainda mais o serviço público, especialmente a saúde e a educação. Educação que liberta. Nosso quadro de humor também foca esse tema. Fique agora com o nosso quadro de humor.